A gente sempre mostra aqui ocorrências atendidas pelos bombeiros em relação a fogo e enfiação de postes aqui em nossa capital, né? Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que devemos fazer naquele momento em que acontece essa ocorrência? Vamos entender? Vamos voltar a falar ao vivo com a Maria Maciel, porque, Maria, com a chuva que cai aqui em nossa capital e nosso estado, o perigo pode aumentar, inclusive, e aumentar ainda mais essas ocorrências, porque me parece que essas coisas acontecem geralmente quando chove ou quando dá aquela chuviscadazinha que cria o curto-circuito, não é, Maria? O que fazer se isso acontecer com a gente? Olha, Wilson, primeiro é preciso entender que existem vários motivos para essas situações, né, de fogo, encabeamento ou fios em postes, né? Existem várias situações, né, e cada uma delas tem um motivo, né, um porquê de acontecer. E é por isso que eu estou aqui com o Carlos Moraes, da Equatorial Alagoas, para explicar um pouquinho o que tem acontecido, né? A gente tem visto alguns casos mais recentes, mas é algo que não acontece todo dia, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza não deve ser algo rotineiro. São situações esporádicas e, como você bem trouxe, de causas diferentes. Nós tivemos situações nas últimas 2, 3 semanas relacionadas a uma sobrecarga em um determinado bairro, e é um ponto de atenção ao nosso cliente. Toda vez que ele for aumentar o uso de equipamentos, mesmo ele achando que é possível dentro da unidade consumidora dele, ele tem que avisar a Equatorial para que a gente possa sempre estar verificando as condições de rede, fazer um evento, contratar ligações provisórias, etc. Outras situações podem estar relacionadas, por exemplo, à intervenção indevida. Nós tivemos uma situação no bairro do Jacintinho, onde houve, depois de alguma investigação, e todas as situações são investigadas, até para encontrar a causa raiz, foi uma intervenção indevida. Então, se as pessoas perceberem terceiros acessando postes, tentando instalar qualquer cabeamento na estrutura da Equatorial, precisam nos avisar. É um risco de acidente grave e é um risco de estar fazendo uma conexão indevida, que essa conexão ela pode gerar um curto-circuito e incendiar a rede. E, por fim, nós temos uma parceria também, inclusive no estado de Alagoas, com as associações de provedores para evitar os clandestinos. Nós temos situações, às vezes, que a causa do incêndio pode ser a partir de uma rede de telecom, cabeamento de internet ou de TV a cabo de empresas que não estão habilitadas e que não seguem padrões e normas de segurança. Por isso essa parceria com alguns eventos recentes, workshops e parcerias com esses provedores para evitar que esse seja um ponto de causa. Então, assim, são causas diversas. Agora, o que fazer num momento como esse, né? Você falou da intervenção inadequada, né? A pessoa vê ali um fogo na fiação, às vezes faísca saindo. O que fazer? A primeira medida é o que? Não se aproximar, liga para a Equatorial, faz o quê? Primeiro que assusta, então as pessoas realmente não tenham a intenção de que vão solucionar aquela questão. O curto-circuito ele provoca alguns estouros e estalos, isso é da característica da rede elétrica, e o fogo. Às vezes aquele fogo ele vai se conter, e que ele não se contenha, quem que deve ser acionado? Equatorial de imediato, 0800 082 0196, 24 horas, ligação de celular é gratuita, então é manhã, tarde, noite, madrugada. Não se aproximar da área, tentar, se possível, isolar aquele trecho para que ninguém se aproxime e acionar o Corpo de Bombeiros quando houver fogo. O Corpo de Bombeiros também tem uma parceria conosco para atuar em situações como essas. Agora, no cabeamento que passa no poste, né, quem é leigo vê vários cabos, fios, não dá para saber o que tem corrente, o que passa corrente, o que é fio de internet, o que não é. Então, por isso que o cuidado tem que ser grande. Por isso esse cuidado redobrado de não se aproximar, de não tentar buscar dar uma solução. Eu imagino que está acontecendo um curto-circuito e se eu puxar aquele cabo ou se eu me aproximar daquela rede ou se eu botar uma escada para tentar apagar aquele fogo, não, em hipótese nenhuma. É uma questão de risco, como você bem trouxe. Não se sabe naquele momento se aquela rede está com a condução de energia ou não, e que pode agravar com um acidente. Então, a melhor forma é isola a área, não se aproxima. Se eu estou na minha residência e estou preocupado com algum eletrodoméstico, algum equipamento, eu desligo o disjuntor geral da minha casa ou do quadro da minha residência e aciono as empresas responsáveis. No nosso caso aqui, aciona a Equatorial, 0800 082 0196 e aciona também, se houver fogo, o Corpo de Bombeiros. Se houver cabo ao solo, Polícia Militar, Guarda Municipal, a própria SMTT para isolar a área e evitar que alguma pessoa tenha contato com aquela rede ou com aquela fiação, seja ela qual for. Agora, nessa época de chuva, são mais comuns essas ocorrências? O que acontece, né? Essa água ela fica acumulada em algum ponto, pode trazer algum curto-circuito? Naturalmente, a chuva não deve trazer esse tipo de ocorrência, mas existe na característica da proximidade do período chuvoso os ventos.
Então o vento ele pode provocar alguma situação de folga de algum cabeamento, ele pode, em determinado local, provocar com que algum arame ou com algum outro componente ele seja projetado sobre a rede e gere um curto-circuito. Não é a chuva em si que possa vir a ter esse condicionamento, mas o ponto principal aconteceu, acionar a Equatorial, acionar o Corpo de Bombeiros e as forças de segurança, não se aproximar para que não tenha nenhum acidente grave com ninguém. Obrigada, então, Carlos, pelas informações. Então, são orientações importantes aqui da Equatorial para as pessoas saberem o que fazer, como agir numa determinada situação como essa, de ver faíscas, fogo num dos postes, na fiação. Enfim, a primeira atitude que a pessoa deve ter é não se aproximar e acionar os órgãos responsáveis. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, deixa eu aproveitar o Carlos que está aí, a gente entendeu perfeitamente e tal, e a gente fala muitas vezes que a maioria dessas ocorrências não são de responsabilidade da Equatorial, porém são dos cabos de telecom, como disse bem o Carlos Moraes. Carlos, primeiro, boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui. Eu queria só para a gente poder entender, para que as pessoas de casa entendam, geralmente esse fogo e esses curtos-circuitos acontecem nos fios mais abaixo, que são os fios exatamente de telefonia, né, de televisão, sei lá, enfim, de internet e tudo mais. E isso acaba, então, com o fogo se propagando. E esses materiais que são utilizados, não deveriam ser materiais anti-chamas para que esse fogo não se propagasse e causasse todo esse problema, chegando na rede elétrica e causando um problema maior? Boa tarde. Carlos Wilson está perguntando o seguinte, ele falou que normalmente, né, esses incêndios que a gente vê, esses curtos-circuitos, acontecem nesse cabeamento mais baixo, né? Seria por conta aí da utilização de materiais inadequados, de baixa qualidade, que acabam em contato com a água aí, provocando esses acidentes? Isso só poderia acontecer se for uma intervenção terceira, uma intervenção de alguém não habilitado, de talvez alguma empresa clandestina que queira instalar algum equipamento de telecom. E aí, a depender da qualidade do material, tem qualidade, tem uma certa capacidade de uso. E aí, se for inadequada a instalação da rede, pode vir a acontecer isso. Ou de terceiros que tentem fazer algum desvio de energia, alguma ligação irregular, também com cabeamento inadequado. A aplicação que é feita pela Equatorial e pelas empresas habilitadas que trabalham como parceiras da Equatorial, há um estudo, um dimensionamento daquela carga que vai ocupar aquele bairro, aquele transformador, aquela área, aquela rede. Então, todos os equipamentos são instalados com um padrão de qualidade e testados antes de serem aplicados. A mesma coisa se dá com as empresas sérias de telecom. Elas têm um padrão de cabeamento, existe uma norma técnica para que seja feito todo esse processo de instalação. Por isso, a nossa preocupação, tanto nossa quanto dos provedores, de fiscalizar, de verificar, reordenar a rede e evitar que pontos de possíveis curtos-circuitos ou até focos de incêndio ocasionem situações como essas. Mas isso que o Wilson trouxe é interessante. Se for um material aplicado por terceiros, por empresas clandestinas e de forma inadequada, pode sim trazer curtos-circuitos e gerar alguns incêndios. Obrigada, então, pela orientação, a resposta, então, do Carlos em relação a isso, né? Se o material for realmente de qualidade, como é utilizado, não era para ocorrer isso, né? Existe já toda essa preparação, mas a gente sabe, né, Wilson, sempre existe aquele que quer baratear o serviço e acaba utilizando aí materiais de quinta categoria. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria, é isso mesmo, de quinta categoria mesmo, péssima qualidade. É por isso que as chamas se propagam e às vezes o barato sai caro, né? Porque acaba tendo prejuízo muito grande e com os clientes e muito mais, enfim. Então, fazer certinho para fazer tudo bonitinho e não evitar acidentes, né? Obrigado, Maria, agradeço ao Carlos também pela disponibilidade, pelas informações que acontecem aí. E atendam sempre essa observação que o Carlos fez. Se afastem do local e chamem as empresas que têm aí a expertise e a competência para resolver, que é a empresa de telefonia, ou, aliás, a empresa de energia elétrica daqui do nosso estado, que é a Equatorial Lagoas. Está aí o Corpo de Bombeiros também. Não tente fazer nada, porque você pode também aí até se ferir gravemente, tá bom? Muito bem.